Opa, boa noite, gente. Bem-vindos para mais um encontro de System Design. Como já vem sendo habitual, à segunda-feira encontramos para falar sobre System Design Interview e onde nós estamos a ler o livro do Alex Shui, System Design Interview, ou então o blog dele próprio, que é o um, Byte Byte Go. Um, Nós já fizemos vários encontros, hoje vai ser o 14º encontro, penso que seja isso. Já falamos desde desenhar um chat, um feed de notícias, o sistema de notificações, crawler, encurtador do URL, já falamos de muitas coisas, rate limit, back of the envelope estimation, uma série de coisas. Estamos quase a chegar a metade do capítulo. E, e hoje vamos falar então de desenhar um autocomplete, similar ao que acontece quando nós escrevemos ou na rede social, procuramos por um amigo, ou no Google quando fizemos uma pesquisa, algo desse género. Falando um pouquinho também da comunidade, nós gravamos sempre todos os nossos encontros. Aqui já temos a nossa playlist de System Design, e como tínhamos falado, boa, tinha dito que fomos no 13º encontro, mas alguns dos nossos encontros deu bastante a conversa, então foi fragmentado em 2 ou 3 encontros. Por isso já temos aqui 14 episódios e mais alguns que estão para sair. Para além disso, à sexta-feira também temos o nosso encontro de algoritmos e estruturas de dados, e como podem ver, nós vamos desde do high level como uma parte mais deep, e aqui metemos um pouquinho a mão mais na massa, falamos de aspectos um pouquinho mais próximos do código, ou melhor, mesmo com o código, falar sobre algoritmos, estruturas de dados, algumas técnicas, vamos bem a fundo em cada um dos algoritmos. Também já fizemos alguns encontros. Ahm, Também temos o nosso meetup, onde nós mantemos toda a nossa agenda atualizada, mas como eu venho sempre a dizer, não é muito difícil. Segundas e sextas-feiras, 8h30, no sítio do costume, aqui no Zoom. Simples assim. Ahm, e acho que é isso. Algum ponto que eu me esqueci, gente? Algum ponto que alguém queira acrescentar? Se não, vamos para o nosso encontro. Opa, acho que toda a gente concordou. Bom, gente, e hoje o tópico, como tínhamos dito, desenhar um autocomplete. Basicamente é isso. E o capítulo traz mesmo, no fundo, para dar-nos como exemplo, fazer um autocomplete, como vamos trazer como exemplo do Google. Eh, Só que não é só um autocomplete de ele completar aleatoriamente eh, com qualquer palavra. O capítulo dá-nos também algum insight que é, com frequência, basicamente, aquela palavra que nós estamos a pesquisar, ehm, as X palavras relacionadas com aquele tema, mais frequentemente utilizadas. Aqui o capítulo dá-nos o exemplo do top key, mas ele depois mais à frente até nos diz que pode ser este, como pode ser outra métrica, para nós, no fundo, pensarmos. Um, e como problema é bem simples, acaba por ser isto: desenhar um autocomplete. Um, e a gente acho que a nível de problema para resolver, acho que é bastante claro. Vocês querem acrescentar algum ponto, gente, daquilo que leram? Algum insight? Alguma coisa? Senão a gente pode passar já aqui para a primeira parte, que é, no fundo, a gente acabou por desta vez colocar aqui bem detalhadamente como está no fundo, seguir a framework
que o próprio livro nos sugere. Step um, Step 2, Step 3, Step 4. E o primeiro é, no fundo, entender o problema e é aquela onde é que o autor nos dá algumas perguntas que nós podemos fazer ao recrutador, ou, como nós costumamos dizer, isto não tem que ser propriamente o recrutador. Apesar de falarmos em System Design Interview, acho que é interessante nós deixarmos claro que isto pode ser um brainstorming que estamos a fazer como par na empresa no dia a dia. E estas perguntas pode ser a quem, ao cliente ou ao colega do lado e por aí vai. E aqui algumas perguntas que, no fundo, que, que o livro nos traz. Eh, no fundo, eh, quais são os mecanismos que a pesquisa suporta, se, ou sugestões, se é só baseada no início da string ou é qualquer palavra no meio da pesquisa. Se a gente comparar isto talvez com query com que estamos familiarizados, se é um like com um asterisco no início, no fim, ou qualquer parte, se a gente pensar assim, e acho que nesse aspecto, hum, a pergunta acabou por estar bastante direcionada até para a solução que o livro traz. Hum, no fundo, é só um prefixo. É, se nós estamos a pesquisar, vamos pensar eh, restaurante. É todas as palavras que começam com restaurante. Vamos pensar restaurante é São Paulo, ou seja, era tudo que começava com restaurante, não é tudo que começava em São Paulo, ou São Paulo, se a gente pensar neste sentido. Pô, ele dá uma colherzinha de chá aí, né? Que se ele fala que tem que ser no meio da palavra, Aí, aí até seria. O Google funciona com prefixo também, não é? Eu acho que acho que sim. é, Não, na verdade ele não. É, boa pergunta. eu acho que sim. Eu acho que sim, baseado no Eu acho que início que você sim. escreve, ele preenche para frente, né? É, Nunca vi ele É. preenchendo no meio. é porque se nós pensarmos, isso até foi uma discussão que eu tive há pouco tempo com alguém. E se nós pensarmos até num like a uma base de dados, a partir do momento em que mete o asterisco no início, aquilo vira full scan, não tem como. Como é que nós conseguimos Sim. prever o início? Oh, e acho que bem, acho que esta é a parte interessante que a gente pode ensinar aqui, se calhar, para a parte para o step 2 porque ele acena muito bem porque é que a sugestão do problema foi a tree, já antecipando. Ahm, no fundo, aqui acaba por quantas sugestões é que são feitas no autocomplete, e isso casa aqui um pouquinho, se calhar, com o tema, que é o top key. Ou seja, a palavra mais pesquisada ou alguma frequência, basicamente. Eh, mas, eh, no fundo, como é que sabemos quais são as cinco palavras mais pesquisadas? E aqui, no fundo, acaba por dar algumas dicas, que pode ser a palavra mais popular ou baseada em histórico e frequência e por aí vai. Basicamente, está em linha com eh, no fundo, é a palavra mais pesquisada. Acho que é isto. Ahm, outra coisa foi questionado é se tínhamos que suportar autocorreção ou alguma coisa do género. E nesta fase do problema não tínhamos que lidar com esse tipo de coisa. Se tínhamos que lidar com multilanguage ou só era inglês e também nos foi facilitado para já o problema que era só em inglês. E se houvesse tempo, então numa última parte, no warm-up, a gente acabava por talvez pensar como resolver este problema. Hum,
Se tinha que ser caracteres lowercase, uppercase, também, de certa forma, hum, aqui acabou por também, se calhar, isto nos direcionar também nu- numa direção, e simplificar também o problema. Hum, e a pergunta da praxe, quantos utilizadores é que utilizam? E aqui, dê-nos um número que era, eh, 10 milhões de users ativos por dia, basicamente. Eu acho que a nível de perguntas foi isto. Alguém que eu honestamente acho que aqui não tinha mais pergunta para fazer, não me ocorreu mais nenhuma. Vocês viram mais alguma pergunta que fariam? É, aí eu acho que não falava, né? Por exemplo, mas eu tenho 10 mil daily active users, mas isso não diz muito sobre o QPS, né? Porque, ok, eu tenho um usuário ativo diariamente, mas e aí, quantos requests esse usuário faz, né? Seria uma É. pergunta que eu faria de follow-up em cima desse número. Que no livro traz depois, né? Mas não na Ok. parte do debate. Exato, é aí que eu ia dizer. Ele meio que dá esse número quando está a fazer o back-off develop estimation, mas dá-nos depois, não vê da pergunta. Exato, exato, né? Que em tese deveria, né? Porque, por exemplo, Uhum. 10 milhões de usuários, mas, ok, como eles interagem diariamente. Qual é o Mas, comportamento do utilizador, não é? exato. Eu acho que eu também ia ir nessa linha, mas eu ainda tentaria ver se desses 10 milhões, quem seria mais recorrente, assim, né? Não sei. Quantos eram completamente novos usuários ou, tipo, tem interações com usuários que nunca tiveram, alguma coisa desse tipo. Ok. Não sei se deu para entender. Uhum, uhum, Mas, tipo, pensando aqui no futuro, meio que tentando, sei lá, separar de alguma maneira, fazer com que as interações que fossem repetidas, supondo eu e você, a gente se fala todo dia, a gente poderia criar uma maneira de da minha requisição para você ser um pouco mais rápida do que a minha com o Wilson, que só fala uma vez no mês. Entendeu? Mas nesse sentido de fazer essa recorrência ser mais rápido para usuários que têm uma interação diária e outros que têm uma interação, vamos botar assim, mensal. Entendo, entendo, só que da forma como se calhar o problema vai ser resolvido. Eu entendo essa pergunta no início, Mateus, para tentar seguir uma linha, é meio que tu já responder isto enviesado na resposta. Porque no Uhum. fim do dia, da forma como este capítulo tratou o problema, meio que é indiferente se é um utilizador novo ou um utilizador antigo. Mas atenção, é estou a dizer isto porque já li o capítulo Não. todo e baseado. Uhum. Agora, como pergunta para você estar a fazer um brainstorming com alguém para ele fazer caminhar numa direção, eu acho que seria válido. É, Sim, e mais um ponto também, né? Igual você falou, Matheus, a interação entre usuários, né? Mas eu acho que nesse capítulo em específico, né, onde você está fazendo buscas, vai acabar não tendo interinterações entre usuários diferentes, né? Vai acabar sendo sempre usuário com o servidor, Uhum, né? exato. Talvez, talvez algo na linha, mas aí indo além faria sentido de entender comportamentos regionais para tentar trabalhar com processamento na borda, né? Mas aí, enfim, aí é, vai bem além. vai além do É, capítulo. sabe o que eu ainda acho que a pergunta do Mateus é válida? Porque vamos pensar, a gente aqui meio que sabe já a resposta que vamos para uma TUI. E a TUI é pesquisa para todos. Mas vamos pensar que seria, um top key por utilizador. Aí se calhar tínhamos que manter, se calhar, estrategicamente, sei lá.
twist por utilizadores ou cachear os utilizadores que mais utilizam ou não. Não sei. Por isso é que eu. Só que aqui, da forma como a gente resolve o problema é resolvido não para um, mas para todos, com a mesma estrutura. Por isso é que eu acho que talvez a pergunta do Mateus, se calhar nesse sentido, seria uma forma de filtrar ou canalizar o problema numa direção. Assim, pelo que eu li assim, talvez poderia ser uma especialização, né, desse serviço, né? Porque hoje ele vai aparecer o top key ali, né, dos mais frequentes, né? Mas talvez através disso que o Matheus falou, talvez poderia, sei lá, separar por segmentos ali, né, de usuários, né? Alguma forma de conseguir identificar isso, né? Como o Wilson falou ali, talvez por região, né? Algo nesse sentido, assim, que aí a interação com o usuário talvez ajudaria nessa assertividade ali, né? Ao você digitar ao você realizar ali o prefixo ali, né? No autocomplete ali. Uhum, uhum. Por exemplo, Mas concordo que como não tem interação, né, com Então, outros usuários ali, talvez não faça tanta diferença assim em questão de performance, de recursos assim computacionais. se a gente pensar no caso do Google, lá está, o meu contexto de pesquisa é completamente diferente do seu, Mateus, do Mateus Freitas, do Wilson. E se Exato. calhar a pergunta que que o Freitas acabou por fazer acaba por se calhar filtrar isso ou não. Ok, tem que criar um contexto para o utilizador ou pode ser tudo Geral, né? geral. Eu acho que é isso. Depois acabei por colocar aqui também. Eu acho que acaba por se calhar também ser interessante a gente começar a ganhar esta prática de saber identificar o que são os requisitos funcionais e não funcionais. Eh, e aqui acabou por ser um pouquinho óbvio, né? Ser rápido na resposta, porque estamos a falar de um autocomplete e até nos dá aqui uma métrica até 100 milissegundos. eh, eh, os retornos têm que ser de acordo com o tema que nós estamos a pesquisar, ou seja, se eu estou a pesquisar restaurante, não me vai dar farmácia, sei lá. Ou seja, tem que estar de acordo com a pesquisa e lá está, ordenado por, no fundo, a palavra que vem primeiro é com mais frequência e por aí vai. Acho Você que colocaria o retorno abaixo de 100 milissegundos como um requerimento funcional? Nossa. eh, sabe porque que eu coloquei? Porque estava muito explícito pelo negócio. E, e ainda bem que se calhar que eu trouxe isto assim, que é para a gente se calhar começar a ter esta discussão o que é requisito funcional e não funcional, e como é que a gente interpreta. E eu confesso que interpretei como funcional, e isto porque o negócio disse muito, ou na iteração demos muito 100 milissegundos. Agora a pergunta que pode virar se calhar à mesa é mas isto pode ter sido dado por alguém já técnico, que extraiu essa informação do negócio, porque dificilmente alguém nos vai dizer 100 milissegundos, não é? É Diz, que se você olhar ali na descrição dele, não é bem do negócio, né? Ele fala que os 100 milissegundos é meio que aconselhável por um ah, artigo do Facebook, né? Então, acaba então, sendo um risco não funcional, né? então seria mais assim e passando. Tipo, assim, ser rápido é meio que obrigação, né? Tipo, é implícito que você não pode demorar, né? Nesse, Hum, nesse caso específico, nesse contexto, você tem que ser rápido. Então, tipo, não é. Por isso que eu falo que ele é não funcional, porque, tipo, tá implícito, não faz sentido não ele ser devagar, entendeu? O Bin não deixa pra você e falar assim, ó, o autocomplete tem que ser rápido, viu? Não vai demorar um minuto para retornar as sugestões. entendo, entendo. Mas só ao mesmo tempo aí, Nelson, eu entendo também o motivo de você ter colocado ele como um atributo funcional, né? Porque talvez até
igual o Giovanni falou, né? Fica ali como um conselho, mas eu vi que você interpretou e talvez eu também interpretei como sendo algo tão importante a ponto de ser um atributo funcional, a ponto de fazer diferença para o business, não só para a galera técnica, né? E E acho que isso é um ponto importante, Wilson, o que você tocou é porque fica invalidado se não respeitar estes três, não é? Nesse sentido. exato. Meio que funcionalmente ele já não está funcionando do jeito que deveria. Eu confesso que eu passei por algumas questões assim já no passado, tipo, é algo que eu considero um requisito não funcional, mas veio do business e eu acabei elencando como um requisito funcional em alguns momentos, né? Mas cabe Uhum. uma boa discussão. Só que aí fica a questão aqui também, né? Enfim, a gente leu ali, né? Não estava presente. Esse requisito veio do business ou não veio, né? Essa resposta pode Uhum. até mudar um pouco essa interpretação. Exato, mas aí por acaba por ser que o Giovanni disse, foi mais uma sugestão do que propriamente um negócio disso. Exato. E aí sendo uma sugestão, É, com uma sugestão de uma é. galera técnica. Aparentemente, tipo, o número 100 milissegundos veio do artigo, mas ser fast enough foi do business, né? Se Então você quiser interpretar dessa forma. seria. Ei, peraí. Porque o business pode fazer um benchmark, né, com algumas ferramentas que já tem no mercado e Uhum. falar, olha, para a gente conseguir ser, como é que fala? Mas, ser competitivo, né? Competitiva, exato, exato. A gente Exato. tem que ser até, Exato. até 100 milissegundos, porque senão não adianta. Isso aqui, como ficou aí, Nelson? Eu concordo, eu só discordo um pouquinho do. Esse requisito funcional agora ficou muito abrangente, né? Tipo, agora, agora Exato. vai depender de quem lê, né? Pode, pode ter sentido diferente, né? Pô. Então, É, vamos eu, 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 meditar aqui. assim, eu confesso que esses números, assim, eu nunca pensei em requisitos funcionais, assim, nesse, que assim, eu, pelo menos assim, não tô acostumado com esse contexto de ter esses números exatos ali, de ter esse critério de aceitação ali para você lançar um serviço ou um produto ali, baseado nesse tipo de métrica, né? Os de Gostei, cima, para mim, fez mais sentido ali. gostei bastante da forma como o Wilson dispôs. O produto, se não tiver isto, já não funciona logo assim que nasce. Ah, achei interessante dessa forma. E é bem que vou dar aqui uma coisa que é, os requisitos funcionais são-nos dados, os não funcionais meio que nós inventamos. Se calhar assim, forçando assim um pouquinho a barra. Porque assim, acaba que fica um pouco confuso, né? Que entra naquilo que o Massuya falou também, né? Assim, meio que é a obrigação, né? A gente entregar um sistema escalável, né? Performático e com resiliência, né? É o mínimo que a companhia espera ali, né? E Aí se, por se isso, você for nessa lógica, até o primeiro aí do funcional também é não funcional, né? Tipo, exato. pô, é óbvio que você tem que retornar sugestões relevantes ao search, né? Tipo, mas É, tudo bem, exato, fica aí. assim, Mas essa aí, eu, se talvez, imagine, se dissesse assim, tem que retornar sugestões, não de acordo com o termo. É que acho que aqui já foi muito negócio e disse, tem que ser sugestões de acordo com o termo. E acho que aí já poderia ser. Sim, sim, sim. Sim. Tem várias nuances, né? Mas eu acho que no fim, pelo menos que eu considero, né? Funcional é o que o business vai te cobrar, né? Por que o Sim. business exato. vai cobrar mais, né? O não funcional, E o não maioria das funcional é vezes que ele vai te xingar se não tiver. É, exato, né? na task vai estar lá no accept Exato. criteria para aceitar isto, isto e isto. Total. Bem isso, né? O não funcional é o que é um pouco implícito, né? Ele não vai te cobrar diretamente, mas Só ele vai para saber que
Só te vai dizer, isto não funciona. Porque eu não sei, só não funciona. Exato, exato, exato. Mas eu também vou na linha que você falou, né? Assim, tipo, o funcional é o que é nos dado, né? Tipo, alguém chegou e falou, ó, preciso disso, disso. Não funcional é o que a gente implicitamente pegou tanto dali quanto dos nossos guidelines arquiteturais da empresa, né? Às vezes a própria companhia já tem vários guidelines referente enfim, qual que seria o máximo né, o mínimo, máximo de throughput ali que você aguentar, o mínimo até, enfim, né? Até response time médio, quando que é ruim, quando que é mais ou menos. E ainda assim fazer os trade-offs, né? Entre os vários requisitos não funcionais. Outra coisa que eu gosto de ver como requisitos funcionais é quando eu digo do papel da pessoa técnica e vou ser entrevistador de quem me está a pedir a feature, o sistema, qualquer coisa. E é tu fazer aquela entrevista, o que é pretendido, bullet points, e vou marcando ali, despindo completamente o papel técnico, ok? Agora acabou a entrevista, já sei tudo o que me foi pedido, vou analisar tudo isto como pessoa técnica e aí se calhar começa a tirar os requisitos não funcionais. Ok, para cumprir com este sistema tem que ter uma escalabilidade, tem que ser high availability e tudo, já essas coisinhas todas. Normalmente também é assim que eu olho para a coisa. Bom, mas acho que é isso, gente. Total, total. Bora lá. Aqui o capítulo acabou por fazer um pouquinho de back of the envelope e acho que foi interessante. Ahm, Pegando ali nos 10 os 10 milhões, dá logo para nós conseguirmos fazer eh, aqui uma relação de per second, usando lá o número mágico que é um milhão para 12, não é? Entre 10 a 12. E acho que tende- é um dos números mágicos do back of the envelope, não é, Wilson? Eu já te conheço. Sim, Eh, sim. e depois está aqui o tal que você tinha mencionado, Wilson, que é quantas pesquisas faz cada utilizador por dia, em média. Eh, Se calhar podemos dizer que aqui é um average. Acaba por ser tudo é average. Também acho que isso é implícito. Ninguém nos vai dizer o número certo de cada utilizador, né? Bom, e acho que aqui é importante nós dizermos que é 10 pesquisas não significa 10 requests. E acho que até o back of the envelope deixou isso bem claro. A diferença entre pesquisa e request. Um, Depois ele fez outra suposição que, vá, em média, cada utilizador pesquisa 5 palavras e cada palavra tem, vamos pensar aqui, 4 caracteres, da tabela ASCII, por isso 1 byte por caractere. Fazendo aqui algumas contas, eh, achei curioso e até há pouco tempo tinha colocado também aqui o espaço, porque se pensarmos assim, palavras têm 4 espaços, ele meio que ignorou o espaço, mas acho que ele aqui ignorou o espaço porque ele considerou este, este tamanho é mensagem trafegada, mas sim mensagem armazenada na estrutura sugerida, a tree. E ele sugere armazenar sem espaços. Vocês interpretaram da mesma forma, porque senão daria 24. Mas também é só aqui uma curiosidade. Vocês pensaram da mesma forma que eu ou... Então É, pronto, daqui foi o que eu interpretei também. boa, boa. Então, basicamente, por pesquisa, estamos a falar de 20 bytes, basicamente 5 vezes 4 e por aí vai. E request per second, aqui acaba por estar requests. No fundo, aqui deixou bem claro. Porque cada vez que o utilizador está a escrever, vamos pensar que ele escreve aqui o nome da nossa comunidade, Craft Code Club.
e cada vez que ele escreve um caractere, faz um request e por aí vai. É por isso que a diferença de request para pesquisa, até atingir Craft Code Club, ele faz N, N requests. Hum, e ele aqui dentro de algumas. Foi query. Ok, exato. Se uma query contiver 8 caracteres, será 8 requests, basicamente. Um request por caractere. Foi basicamente o que ele representou aqui. Acho que neste sentido o back-off do envelope dá-nos aqui alguma clareza. Eu não sei se. Talvez, talvez, agora olhando para aqui, eu pensaria, se estivesse com um recrutador, a fazer aqui outra pergunta. Se a resposta tinha que ser por caractere ou podia-nos usar aquela técnica de esperar X segundos e fazer um request, X segundos, fazer um request com o que está dentro do input. Hum, Podia ser uma pergunta que faria, no fundo. E também, de repente, só fazer a primeira requisição a partir do terceiro caractere. Isso é bem comum. Verdade, verdade. Exato, podia ser muito, podia ser mais uma pergunta a ser feita para, no fundo, nos canalizar aqui num sentido. Que, mais uma vez, da forma como a estrutura que ele trouxe, eu acho que é meio indiferente, porque esse problema, acho que esse problema e corrija-me se estiver enganado, Marcelo, você diz a partir dos 3 caracteres para não estressar que não se bate diretamente numa base, não é? Sim, sim. Aqui, como a gente bate no tree, meio que a coisa não tem tanto esse problema, porque é indiferente bater com um ou com 10 caracteres, não é? Mas, mais uma vez, eu acho que a pergunta como pergunta é válida para nos conseguir canalizar numa direção. E agora aqui algumas continhas, basicamente. Uh, para nós termos aqui algumas métricas, requests per second, tendo em conta que a gente já fez aqui esta continha aqui em cima, quantos utilizadores por segundo, estamos a falar de 120. Depois o que é que nós temos aqui? 120 requests. Ok. Vamos pensar que a gente pesquisou uma palavra, como a gente bate aqui nesta média sugerida, vamos pensar que a média do utilizador pesquisa 20 caracteres, então será 20 requests, o que nos dá 10 pesquisas vezes 20 requests, dá-nos 200 requests por utilizador, o que nos dá aqui vezes o número de utilizadores, dá-nos 24.000 requests per second, basicamente. Arredondando um pouquinho a coisinha, 25.000 requests per second, trazendo aqui para uma linguagem mais compacta, também há alguma sugestão do back-off de envelope para simplificar alguns cálculos, usar as potências, basicamente é o que está aqui de cálculo back-off de envelope. E depois o pico, basicamente multiplicando por 2, e se a gente falava em 25.000, de repente um pico será um pico de 50.000. Simples assim. Aqui acho que também vai um pouquinho em linha com o que o Mateus Freitas ainda há pouco falou, mais ou menos, que era o número de utilizadores novos. Aqui basicamente não é o número de utilizadores novos, mas o quanto das pesquisas que é feita por dia, ou exatamente por utilizador, é que são pesquisas que fazem indexação nova. Ou seja, gera nova frequência, ou novas palavras, melhor dizendo, não é frequência, porque frequência de utilização geram elas todas. E ele deu-nos aqui ah, alguns números que, em média, são 20% das pesquisas que são feitas e geram novas Is, basicamente. O que nos dá aproximadamente, ou seja, pegando aqui nos números, 10 mil, 10 milho- 10 milhões de utilizadores ativos por dia, vezes 10 pesquisas, vezes 20 bytes, vezes 20%,
dá-nos aproximadamente 0,4 gigas, ou seja, 400 megabytes. Mais coisa, menos coisa de crescimento diário, basicamente. E isto acho que foi assim do back of the envelope, só para a gente ter alguma ideia, no fundo. E para não perdermos este hábito de irmos buscar a cabulazinha. E acho que Não, não, só uma dúvida. Esses 20% aí do final é o livro que te dá? sim, 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 sim. Foi ele que ele botou, né? Show. É. Se não, Beleza. será que a gente tinha que negociar um valor, não é? Acho que Uhum. aqui, como é que nós se estamos a desenhar um sistema do início e ninguém conhece, se a gente quer eh, ir buscar alguma coisa, acho que este número tem que ser meio que negociado com a pessoa que está do outro lado. 20% está Sim, bom? Não. 30%, ok, está bom. Acho que aqui show. não há, não, se não há nada para nós nos agarrar, não há nada como nós não fazermos uma suposição, não é? Não, tranquilo. Eu acho que agora vamos aqui para a parte interessante do problema, no fundo. Ahm, no fundo, aqui, começamos aqui pela a query e acho que é isso, no fundo, como é que é feita a frequência, não é? Ah, a frequência das palavras. Alguém quer, se calhar, a gente começar aqui por fazer alguns desenhos da interpretação de cada um. O que é que vocês acham, gente? Você quer entrar ali na solução mais simples que ele trouxe usando o banco relacional direto? Eu acho que seria interessante, meio que para nós percebermos qual é que é o problema. E acho, Foi interessante ele ter colocado o high level dessa forma e depois no deep dive meio que ele mudou a estratégia, né? Teve essa impressão também? sim, eu acho que basicamente ele devia ter dado se calhar um pouquinho mais de contexto porque é que a estratégia de select, asterisco e por aí vai não acaba se calhar a ser o melhor approach, talvez. Porque ele realmente começa nesse sentido, meio que banco relacional, faz pesquisa. Hum. hum, Meio que o deep Aí, dive foi solucionar o problema de escalabilidade do high level. Tipo, ficou meio fora. Mas tudo bem. Ele apresentou o problema no high level como a ideia, né? Aí no deep dive ele aperfeiçoou. hum, foi, foi quase o que a gente faz no algoritmo, né? Primeira solução foi a solução ingênua. Aí é, depois ele, follow-up, ele foi melhorando, né? Diferente dos outros, né? Que o high level e o detalhado sempre casava, né? Nesse ele, Sim. high level fez um, depois alterou. mas vamos lá pensar um pouquinho. Se não fosse esta escala toda, qual seria o problema da solução ingênua? Nenhum. Por isso, se calhar, acaba por ser o, o elemento mais frequente é as pessoas resolverem com a solução ingênua, porque é mais simples. Uhum. Se calhar nesse sentido, ok, está aqui, isto é o dominador comum, com quase toda a gente resolve este problema do autocomplete, agora vamos pensar como gente grande. E vamos ali para a paleta, para o whiteboard, vamos começar a desenhar uma solução, não é? Que acaba por ser muito isso. Uhum. Aliás, a parte aqui da parte ingênua, da frequência das palavras, é parte da solução também, da solução eh, do problema. Ah, Certo? sim, sim. Quer falar um pouco aí como foi a resolução da primeira ou alguém faria diferente? Acho que seria interessante, pelo menos a gente desenhar aqui, meio que até para ficar na gravação, para quem está a assistir em off. Se calhar Ah, vamos criar aqui uma tabelinha. Hum, como foi?
Eu tô com uma dúvida, só não sei se chegou a falar, porque eu tive que sair aqui para rapidinho. Mas o autocomplete aí, ele vai de letra por letra ou ele vai completar a palavra? Tipo assim, a gente vai procurar o, o canal. Se eu botar craft, ele vai completar Code Club, ele só vai, se eu botar só o cra, ele vai só completar até o craft. Será que isso tem alguma É, mudança na... Deu é para mais. entender mais ou menos? Porque aí vai mexer muito na questão lá da requisição, né? Porque É, até, pelo menos pelo que eu entendi, a requisição lá que ele chegou a falar era de letra por letra, né? é que eu falo em autocomplete e parece que é completar o que você está a escrever, mas é mais uma sugestão. Sugestão, né? É, Hum. por isso é que, ok, até agora que você falou, traz essa ambiguidade, porque se fosse autocomplete, meio que é quase como a gente está a escrever no terminal, damos o tab e ele completa com a palavra a seguir, né? Isso. Uhum. Não, Eu acho, eu acho que também mexeria também um pouco ali na ideia da requisição por caractere, né? Porque já que ele não vai completar o caractere, ele vai completar a palavra, teria que somar logo de uma vez todos os caracteres, não? Para poder fazer o total da requisição. Não sei se deu para entender a minha dúvida. Não sei se eu entendeu o que você falou, Matheus. Tipo assim, volta lá só aquele, abre lá só aquela requisição vamos, per ali. o, Acho que, o acho que é o de cima aqui. question, não é questions, perdão. Não, Está aqui. pronto, bem aí. Ó. Isso. Espera aí que eu fico aqui meio confuso. Ah, Pronto. Aí, pelo que o livro diz, ele vai fazer uma requisição por letra, não é isso? Ele vai somar uma requisição por letra. O Marcel disse até, tipo, contar uma requisição a partir da terceira. Porque aí ele completaria a palavra, né? Mas aí, se ele completar a palavra, eu já estou fazendo três requisições ou eu estou fazendo uma? Se eu completar uma frase completa, se eu botar o Craft Code Club de uma vez só, eu escrever só o Não, craft e ele já na, completar. na prática, na implementação, geralmente o que você vê em autocomplete é o famoso debounce, né? Você vai digitando e a hora que você dá uma pausa um pouco maior, aí você faz a requisição, né? É. Eu fiquei Se só você conseguir na ser dúvida rápido aí. o suficiente para cada keystroke você fazer um search, beleza, mas geralmente existe um debouncezinho ali que ele vai esperar você digitar um pouco mais e parar. Uhum. Não, é, show. Só essa dúvida aí mesmo. mas por acaso isso lá está. É mais outra coisa que é interessante. Porque meio que chamam autocomplete, tudo bem, mas é mais um suggestion de um autocomplete, não é? Ah, sim. Mas, por exemplo, o nosso exemplo naive aí do começo, usar o debounce, na verdade, já dá uma aliviada, né, de tanta requisição que você vai bater no servidor. Sim. E, e eu acho que ainda, mesmo nesta técnica, essa técnica ainda seria válida, jovem, porque isso normalmente faz isso para não estressar a base, mas ainda que estressa a base, para mim também estressa a máquina, o serviço. Toda a gente Sim. a escrever ao mesmo tempo, quando damos por nós, estamos a fazer um DDoS a uma máquina. Ah, querem, bom, querem preencher aqui esta tabelinha? Hum. Então, vamos pensar que. Se calhar vamos fazer exatamente como está aqui no exemplo. Você deu aqui o exemplo de futebol. Se calhar vamos escrever aqui primeira bola. Vamos pensar que uma primeira vez ele tinha um. Depois vamos pensar aqui numa nova pesquisa. Eh, Aqui E outra que palavra. futebol não vai ser, não foi uma palavra feliz para ter similares. Alguém quer sugerir outra palavra?
Senão a gente vai igual aqui o exemplo do livro. Ele traz tweet, tweets, e depois traz tweet. Twitter, né? Twilio, É. tu- E agora estava na parte que eu queria. Twitter. Ele, e depois mais alguém escreveu novamente Twitter. E assim vai. Basicamente, nós estamos aqui a replicar aqui a história, basicamente, do que aquilo que seria. E aqui estamos a escrever com palavras similares, mas de repente podia aparecer aqui agora se o futebol e nada. Só estamos aqui a criar, no fundo, a frequência das palavras. Ou sei lá. s- Ei, caramba! E por aí vai. E este acaba por ser aqui no fundo, a tabela de frequência, com as palavras e a frequência com que determinada palavra se sugere. E qual é o problema que aqui estamos a querer resolver? No fundo é, vamos supor aqui mais, sei lá, só aqui outro exemplo. Vamos pensar que aqui o futebol era pesquisado duas vezes, mas... E agora a solução era, como é que eu tinha solucionado? Seria com a query, correto? Hum? Vamos, bem, vamos escrever aqui a query. Ah, nossa, opa, já cá está. Nossa, maravilha. E esta acaba por ser, no fundo, a solução. É isto, é? Os dois pontos estão aqui mais, não estão? Estão. Ok, agora sim. Esta acaba por ser a solução se a gente fizesse com um valor, com uma base de dados relacional, como a gente resolveria, não é? Todas as palavras começadas com o prefixo, lá está o famoso wildcard, não é? Ordenado por frequência, no fundo a frequência acaba por ser a coluna que a gente criou aqui, e depois um limite para nos dar X. O, o K aqui seria, no fundo, 5. exato, o número dado aqui, foi sugerido aqui. E acho que estamos todos felizes, resolvemos o problema, acabou a entrevista, podemos ir embora para casa, solucionamos tudo. Isto, se Ah, tivesse falado de um sistema com, se calhar, 1000 utilizadores ativos por dia, não é? assim, se você estiver falando, por exemplo, do autocomplete de um search de produto interno e você só tem, sei lá, 1000 produtos, É isto, podemos ir não embora. precisa, não precisa mais do que isso. E, e eu estou para ver um dia que o livro traz algum problema realmente de curta escala, tudo o que ele traz como problema é tudo gigantesco, para ver quem que não entra no Uber Engineer. E pronto, lá está, como o Giovanni trouxe, sistema interno, faz pouca pesquisa, acho que seria esta a solução. Mas o problema é que nos foi dado 10 milhões de utilizadores ativos por dia. E estamos a falar de quantos requests per second, só curiosidade. A gente chegou a esse número, está aqui. Ou seja, 25 000 requests per second. Coisinha pouca, não é? A bater numa base é capaz de ser algo giro, com um pico de 50 000. E acho que aí vem a solução quando a gente passa para o deep dive. Opa, vamos arrumar aqui só um pouquinho a casa antes de passar aqui para o deep dive. Algum ponto, gente?
vocês tenham visto diferente, que vale a pena a gente discutir, antes de passar aqui para o Deep Dive. Só uma curiosidade que eu tenho ali, como é que funciona o like ali do, da consulta ali, né, por debaixo dos panos, né? Alguém sabe? Quando você diz Tá o like, falando na qual é, hora que ele qual é esta botou o tua- prefixo ali? É o wide com wildcard. Você diz qual é o profile que é executado, qual é o algoritmo que é executado por trás de um like, qual é. O algoritmo. Exato. Eu acho que o algoritmo tem muito ponto de fugir de uma coisa neste sentido, porque estamos a falar de caracteres. E porquê? E porquê que me leva nesta linha? Se você executar um profile de uma pesquisa, de um like, eu por acaso fiz esse teste há algumas semanas atrás, dentro do MySQL. Você faz um profile de um like no fim, faz-lhe um range scan, ou seja, numa parte pequena. Assim que você mete um like no início, não tem como fugir de um full scan. Porquê que não tem como fugir de um Sim. full scan? Como é que você sabe? E a gente já está viciado na solução da Tree. Como é que você sabe que começou no caractere, no T, neste R, neste R, neste R, neste R? Como é que você sabe a dimensão do que está para trás? Fazia um hashing da palavra, mas fazendo um hashing, você não está a conseguir fazer o autocomplete porque o hashing pode haver colisões. Qual seria o algoritmo que você faria para o autocomplete com o like? Ou como é que o like poderia não ser algo neste género, numa tree? Não sei, estou aqui a viajar, gente. Alguém tem alguma ideia melhor? Wilson, acho que você ia sugerir qualquer coisa. Não, eu ia comentar o que você comentou mesmo do full scan e etc, né, referente ao like ali, né, se, a, se o gap ali, né, se o blank ali tiver no começo, aí não tem escapatória, né. No final, eu sei que o SQL faz umas otimizações, mas ainda faz um range scan. Mas era só isso mesmo que eu ia complementar, não, não vejo nada. Eu acho que é muito por aí. Alguém tem Eu uma. acho que depois de ver também a query já montada, você meio que blinda a cabeça para pensar em outra solução. Não consigo pensar também aqui não. Depois que eu vi o like ali, já E, não sei nem como é que eu procuraria de outro jeito. mas a pergunta do Mateus é bastante válida porque, nossa, e o que falta? Onde é que está aqui a query? A query foi puxada para aqui. O que falta é aparecer a percentagem no início. Nossa, É. dores. Mas você ia comentar, Mateus. Não, assim, era mais curiosidade mesmo, assim, né? Porque dependendo da abstração, a gente pode estar fazendo a mesma coisa com o algoritmo ali, né? E aí utilizando aí, a minha dúvida era se esse like, a implementação dele também seria uma tree ali também, Ah, ok, entendi. saca? Entende? Aí assim, aí logicamente que aqui, como a gente tem só informação, a gente não tem muita flexibilidade para colocar as otimizações que a gente vai conseguir, né, fazendo na mão ali, né? Que foi o Hum, que em Deep Dive ali a gente conseguiu fazer, né? E aí a minha dúvida era essa. Se essa query faz a mesma coisa, só que por conta da abstração a gente tem uma limitação ali de não conseguir otimizar ela mais, né? E aí fazendo na mão a gente teve a flexibilidade, né, de cachear ali o top 5, né? E criar critérios de atualização dos dados, né? E por aí vai, né? Como está descrito ali
no Deep Dive ali. Aí a minha dúvida ficou mais nesse sentido aí. Eu, por acaso, confesso que no que diz respeito à pesquisa de strings, números é meio que fácil, indexo de números, mas agora strings, o que eu costumo fazer, no fundo, é o profile para entender qual é o comportamento que a query que eu estou a fazer acaba por estar a fazer, se é um full scan, se é um rate scan e como é que é constante, não me recordo ao certo, mas acho que é constante mesmo. Hum, acho que é Mas isso aí. boa. Hum, querem passar para o deep dive, gente? E falar aqui no fundo da solução do problema? Opa, bora, bora. Bom, Bora. e aqui o problema caminhou muito numa direção que quer usarmos no fundo a famosa estrutura de dados que é a tree ou try ou como quem quiser pronunciar, que no fundo vem da palavra retry, e basicamente é uma estrutura de dados baseada numa tree de árvore. Acho que a gente até pode ver aqui um exemplo dela a funcionar. Assim Eu, muito eu coloquei ali embaixo o pronounced try, que eu rápido. sempre falo tree também. Aí eu, try? Aí eu fui ver uns vídeos na internet também, eu falei, o cara também fala try. Eu falei, então tá bom. É. E o interessante, que só um parênteses, né? Ele fala ali que a pronúncia é try, e isso vem da palavra retrieval. Retrieval, Aí eu exato. falei, pô, vem de retrieval. Por que os caras falam try? Uma série de Ah, voltas. enfim. Vamos só dar aqui uma passada só para ver aqui a a try, a retrieval, a função Prefix tree. Pronto. prefixo, é boa, a funcionar, mas só fazendo aqui um antecipar, vamos ter em conta em algoritmos e estruturas de dados somente para um deep dive daqui deste, desta, desta estrutura de dados. E Pra vamos de ver. fato implementar ela, né? Provavelmente. Uhum, uhum. E é curioso, não está longe de ser a estrutura de dados mais complexa de perceber. Aliás, ela até é bem simplesinha, eu acho. Ahm, Só usando aqui, se calhar, como palavras que está no exemplo, vamos, por exemplo, inserir aqui a palavra Twitter. Eu acho que tem que começar para fazer sentido, né? Se colocar as letras. Mas é o que nós vamos fazer aqui. Insert. Ela vai inserir. Não é isso que você fala? Não, não, letra por letra. Senão não vai formar a árvore do jeito que você quer. Ah, Tipo, você. o prefixo é o parent. E aí os filhos são as possibilidades a partir daquele prefixo. Se você colocar a palavra inteira, você não vai ter o restante, entendeu? É, entendo, mas aí. Tá, então vamos fazer. Já joga do jeito que você ia jogar, só pra você entender o que eu tô falando. Então agora vamos colocar aqui o. Estamos a falar do tweet. E vamos pensar agora aqui. Vamos acabar. É isto que você fala, não é? Giovanni. Isso. Ah, você fala que essa simulação já pega a palavra inteira, letra por letra. Se você colocar Twitter, já vai fazer a E árvore, é isso? é, Ah, tá. é que o problema é você fazer isto, e aí isto ia criar só um problema. Você valida a palavra TW Uhum. e ela não é end of. Bom, aqui já estamos a falar um pouquinho em detalhe. Vamos dar aqui um refresh.
Só para nós vermos. Esse foi um ponto que não ficou claro, né? Como que na solução aqui a gente sabe que a, a, a palavra é uma palavra? Porque uma das características. Aqui, se calhar, temos que falar um pouquinho. Vamos voltar aqui ao whiteboard, antes da gente falar aqui. E aqui temos que, se calhar, falar um pouquinho de estrutura de dados propriamente. Ou então vou fazer o seguinte: vou tomar aqui a liberdade de mostrar um exemplo de código a funcionar. Deixa-me mostrar a estrutura de dados. Ou só está considerando que a folha é a palavra, independente se é uma palavra de verdade ou não? Então, é uma característica que faz parte do Node, Giovanni. Deixa-me mostrar aqui como exemplo. Mas se ela. Então, se ela foi uma. É porque mais abaixo tem alguns exemplos que não é folha e que é uma palavra. Então, o Node É, é composto por o seguinte: o número de filhos e se é final de palavra ou não. Porque você pode ter vários nodes e ele não ser final de palavra. Vamos colocar aqui como exemplo. Eu tenho aqui um exemplo que até exemplifica isso. Deixa-me tentar puxar aqui como exemplo, já que nós estamos a falar de tree. Mas, gente, e depois quem estiver a assistir no. A gente vamos ter um encontro exclusivamente a falar sobre a Não, tree. mas talvez nem precisa entrar no algoritmo todo, não, Nelson. Agora é só. É só A mesmo. pergunta é só, tipo, como você sabe que é a palavra? É justamente por esta propriedade que aqui está, que nos diz quando a gente insere uma palavra, que o último node é final de palavra ou não. Deixa-me dar Eu aqui sei, um. mas isso aí é basicamente a leaf, né? É a folha. Pode, não sei, deixa-me mostrar aqui um exemplo, Giovanni. É aí que eu ia mostrar. Eu fiz upload há pouco. Ok, este é o exemplo aqui. Tree. Vamos pensar que nós inserimos a palavra help, hello, help, hero, play e player. Repara aqui, play e player segue a mesma ramificação, mas como esta é end of tree, end of word, foi marcada, ou seja, este node também identifica o final de uma palavra. A palavra esta que seguiu este caminho, mas para a frente ainda tem o player. Ou seja, este node e este node tinha aquele end of word marcado como final. Sim, não, mas a pergunta ainda fica, Nelson. Tipo, você está considerando as palavras de acordo com elas chegaram. Tipo, você considera que foi feito lá, deu o enter no search, você Hum. separa por espaços, ou o que seja, ou a tua query search é a palavra que você vai usar aqui para determinar qual que é o final. Ah, mas aí vem a parte mais à frente do algoritmo que é você. Bom, aqui se calhar tem como é que nós desenhamos aqui. Eu tinha que. Bom, gente, eu vou tomar aqui a liberdade de tirar aqui um. Podemos deixar um pouquinho mais para a frente porque isso vem na sequência. A resposta, como é que ele Uhum. faz isso? Porque Não. o que é que acontece quando você está a escrever aqui? Vamos pensar que você está no. Dá para explicar aqui. Quando você escreve HE, tudo o que é final, você tem que analisar este e este. Ou seja, no nó é que você está e ver todas as palavras que são formadas por um eh, end of, eh, end of word. E basicamente você tem que ir depois ir pesquisar todas estas palavras. E aqui vem depois a optimização que ele fala no livro. Ainda não é o que eu perguntei, Nelson, mas é, vamos avançando, depois eu volto, né? Eu volto na pergunta. eu acho que eu entendi. É porque você quer saber, né, Giovanni, quando que. Em que momento que dentro dessa estrutura de dados a gente consegue definir o que é palavra e o que não é, né? Porque ali o Nelson agora ele está pesquisando, né? Uhum. Uhum. Mas só que aí, como ele está pesquisando, por exemplo, né? Sei lá, vamos colocar uma outra palavra ali relacionada a isso. Deixa eu ver se tem como. Hero, por exemplo. A gente poderia. Mas ele já está. Mas, sei lá, se tivesse uma outra palavra que utiliza essas mesmas letras aí, né? Como é que você conseguiria identificar, né? Por exemplo, vamos supor que existisse a palavra
hell ali, por exemplo. Né? E como que eu identificaria isso com a palavra? Acho que essa que é a pergunta, né, Giovanni? Tipo, Não. aí já está definido já nessas que tem, Não, né? aí, Mas nesse aí caso que você falou, Matheus, ainda funciona, porque, tipo, a palavra de entrada é hell, certo? Então você vai vir aqui, 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 opa, esse aqui é o né, final, então você marca esse cara também. Então você consegue achar. O que eu tô perguntando é, a query vai ser talvez isso aqui mais x, z. A pergunta que eu tô fazendo é, o que que a gente está considerando para fazer a tree? A gente está pegando palavra por palavra, ou a gente está pegando a query inteira e montando isso aqui? A estrutura eu entendi. A pergunta é, o que que a gente está tirando da query para poder criar a tree? Você fala para tirar da tree ou para pesquisar na tree? Adicionar na tree a partir do momento que você tem uma nova pesquisa. Ah, ok. Bom, então aí será a palavra completa seu espaço. E aí é o exemplo. Mas Mas você considera o espaço? aqui foi o exemplo que ele. Tá, mas todos os exemplos são dados, não considera o espaço. E esse acho que é uma questão de optimização, porque o espaço acho que é irrelevante. É ignorar Uhum. o espaço, basicamente. Mas isso também parte da resposta mais à frente, que é dada. Como é ah, que é feita a Uhum. resposta da tree, a sequência? mas Giovanni, por exemplo, ali no seu exemplo, você colocou assim, ele vai retornar, né? Mas ali não seria, ele não estaria marcado como o final da palavra igual tá no play ali, por exemplo. Aí, aí se tivesse um espaço, aí Ah, se não, tivesse um espaço, é assim, que ele o que eu retornaria, falei. né? É tipo, tem duas operações, né? Se você está adicionando a palavra real nessa tree, você vai saber que esse cara é o que você marca. Concorda? Entendi. Entendi. Quando eu adicionar, eu vou marcar ela. Isso. Só que se Saquei. você nunca adicionou, tipo, é a primeira vez que pesquisado, quando você começar a digitar isso aqui, ele não vai conseguir te sugerir real porque ele não sabe que real é uma palavra ainda. Provavelmente ele vai te retornar somente o É, hello e o Uhum. help. Quando você fazer assim, ele vai se tornar help ou hello. Ele não Isso, conhece a palavra hell ainda, sim. Aí correto. quando eu inserir, ele vai marcar, né? Quando eu inserir, que seria Isso. esse lance aí que o Nelson falou que um dos critérios é espaço, né? Poderia ser o espaço entre uma palavra e outra. É, Saquei. isso aí, acho que. Sim, não, para mim ficou claro aqui agora. Então, vamos voltar só aqui um pouquinho para o. Sim, daqui do código, voltar aqui para o exemplo. Vamos, se calhar, usar os exemplos só para ser diferente. Aqui que o livro trouxe. Twitter. Uhum. Diga, diga. Não, anda bem. Bom, a gente pode pôr aqui um pouquinho mais rápido. E agora vamos tentar. Fizemos o insert. Isto é o delete. Onde está o pesquisar? Ah, o find. Está aqui. E agora vamos tentar pesquisar, por exemplo, TW. E isto a gente pode ver que simplesmente not found. Porquê? Porque Uhum. não é um end of word. Mas vamos tentar Uhum. pesquisar Twitter. Twitter. E foi encontrado. Isto é o Uhum. exemplo. Vamos tentar inserir aqui outro e agora vamos ver a Twi a crescer. E eu escrevi Twitter, agora tweets. Tweets. Deixa-me dar aqui um pouquinho de zoom. Insert, nossa. E é aqui que, no fundo, a TRI começa a ser eficiente a nível de espaço, é que começa a aproveitar paths já Uhum. conhecidos e só fazer as ramificações necessárias para construir a palavra. Vamos Coloca Twitch só com o T. Nossa, e ele faz. É isso só assim. assim, É.
e agora marcou end of file. Uhum. Vamos tentar Boa. fazer a pesquisa agora TWI e vamos ver aquele not found, TWIT. E ele agora já achou. Uhum. Só Vamos que, tentar. só que essa é a diferença do nosso problema, né? Apesar de você não ter achado, quando você vê. Cadê meu negócio? Você pesquisou até aqui. Apesar de você não ter achado, como ainda tem filhos, essas são as nossas sugestões. Exatamente, exatamente. E Tipo assim, é mesmo que você ache alguma coisa, não importa se você acha ou não, né? Você sempre vai mostrar todas as ramificações. a questão que aqui acontece é quanto mais deep você entra nas ramificações, menos sugestões e depois você tem para pesquisar. Exato. No fundo, acaba por ser. Vamos tentar só aqui eliminar agora. Bom, só não entrando aqui muito profundo, que depois a gente vamos falar sobre a tree dela em concreto. A gente pode eliminar e agora eliminou o nó. Se a gente voltar a pesquisar aquela palavra como havia anteriormente, já vai dar como not found. Vamos colocar agora aqui só, sei lá, eh, só porque sim. E vamos ver que ele nasce aqui uma nova ramificação. E sei lá, e aqui outra palavra. eh, Acho que é assim, a marca William. Pronto, e criou outra ramificação. E basicamente isto acaba por ser a estrutura TWI que é sugerida. No entanto, aqui acaba por haver o primeiro problema. Se a gente falar aqui, se a gente pensar em complexidade, que é que no fundo o problema traz aqui, e se a gente falar pegar no que o Giovanni estava a dizer, cada vez que a gente bate aqui neste nó, nós ainda temos que fazer um deep dive para perceber quais são as palavras que estão aqui no final. Sei lá, vamos pôr aqui mais uma palavra. Alguém sugere aqui mais uma outra palavra que era Só, sugerir? só uma dúvida. Tipo, não sei, a minha dúvida é se seria bom ou se seria ruim. A questão de você botar palavras escritas erradas, né? Tipo, typo mesmo. O cara vai escrever Twitter, escreve só com T, em vez de ser com dois. Isso melhoraria a busca ou atrapalharia a busca? Deu para entender? Porque Isso aí é tu um. Isso é um. teria. Vai lá, Giovanni, vai lá. Não, vai lá, Matheus, terminou o pensamento. Não, é porque assim, entre aspas, você está tentando achar a mesma palavra, né? Twitter. Mas uma pessoa escreveu uma vez errada e a outra escreveu certa. Como é que a try se comportaria nesse caso? Eu jogaria as duas sugestões, jogaria só a correta, entendeu? Será que atrapalharia eu ter vários typos? Porque aí eu teria que, entre aspas, precisar que a pessoa fizesse mais requisições de letras, né? Para sugerir algo mais correto. A questão aí, lá está, a tri é bastante eficiente quando ela está muito padronizada. Ok? Se calhar se começar a haver muitos erros, então você começa a ter, a partir do root, todas as variações possíveis de uma palavra, porque vocês escrevem errado da maneira efetiva, não é? Por isso, aí quase que tornava a pesquisa na TRI super complexa. O que torna a TRI bastante eficiente é por ver esse padrão das palavras bem escritas. Agora, a questão que aqui está é como é que atualizar na TUI? Se atualiza com os próprios erros ou sem os erros? Eu acho que aí vem a estratégia da atualização da frequência na TUI. Meio que. eh, Porque a questão não é. E aqui até o problema traz a solução para esse problema. Quando você escreve, não é automaticamente atualizado. Ou seja, a TUI não está com uma constante atualização. É atualizado no processo paralelo. Eh, Se calhar nesse processo paralelo pode ser algo feito, alguma normalização, alguma validação, no fundo, dos erros ortográficos, alguma coisa do género. Meio que Uhum. esta palavra está escrita de forma errada e esta palavra é esta.
Ou então, outras estratégias que existem, as estratégias de tokenarização, Não. eu acho que é este o termo, reduzir as palavras para a família das palavras. Uhum. Acho que é este o termo, tokenarizar as palavras, passar tudo para a mesma família. Eh, como é que nós dizíamos? Grande, grandinho, grandíssimo e por aí vai, reduzir tudo para grande, por exemplo. Ehm, no fundo, para tornar, se calhar, a TUI o mais eficiente possível. Mas aí se torna uma feature, né? Da solução. Tipo, acho que até fala aqui que a gente não se preocupa com correção, né? Uhum, O que está sendo pesquisado é o que vai ser contabilizado, de certa forma, né? uhum. Mas é mais uma. Assim, se você não coloca essa feature, muito provavelmente a sua tree vai ficar suja, né? Então, em Só, algum momento você vai ter que fazer um cleanup aí. só há aqui um aspecto, Giovanni, é que se essa é uma feature na pesquisa ou na alimentação da TUI. Porque imagino que você faz, é uma feature só de pesquisa. Como é que o Google faz? Será que você Uhum. quis dizer X? E aí Sim, é feature de pesquisa, não feature de alimentar a turista com palavras saudáveis, ou sei lá, sim, ou... sim. E outro ponto também que, aí indo de novo para o exemplo de você pesquisar produtos na tua plataforma interna, vamos falar assim. Quando você estiver pesquisando, você ainda pode ranquear os produtos mais pesquisados, só que a tua tree, ela nunca vai ficar errada, porque você vai estar sempre selecionando um produto que existe, né? Uhum, Então, você tem que escrever o nome do produto corretamente, né, para você conseguir trazer. A ordem que você traz o resultado varia por frequência, provavelmente. Mas toda uhum, vez que você aperta Enter ou você seleciona um produto para ser de fato pesquisado, você salva aquele produto, né, como o uhum. acessado. Então a tua tree nunca fica suja, de certa forma. Verdade. Agora, na pesquisa mais aberta, igual do Google, por exemplo, meio que parece que você tem que ter alguma coisa para filtrar ali o que você está fazendo, para não colocar todo tipo de sujeira. Mas aí entra a parte de correção, né? Que aí eu vejo como uma feature um pouco diferente. E, Tanto para pesquisa quanto para armazenamento. e acho que isso é um ponto interessante, porque eu por acaso acho que o livro não trouxe aqui como é que é selecionado, ou qual é que é o critério de palavra utilizada. E isso é interessante, que é que quando você clica que torna-se a palavra que foi utilizada. Uhum, Não é tudo o que escreveu. Boa. uhum. Eu E perguntei mesmo a aqui, questão né? do. Conforme. Desculpa, tô falando. Não, só para completar, é porque eu perguntei a questão do typo. Eu não sei se é implementado assim, mas lá no sistema, nunca cheguei assim, né, a ir atrás. Mas a gente tem a questão da busca interna também, por produtos, né, que é vendido. Mas se eu escrever, vamos, sei lá, vou botar Tilenol. Aí eu Uhum, começo T-Y-N, aí ele escreve, aparece o Tilenol para eu apertar só Enter ou Tab e ele completar, mas na hora que eu vou apertar o O, eu aperto o I, ele uhum. automaticamente corta o preenchimento, né? Ele automaticamente corta o autocomplete. Era, entre aspas, é dizendo assim que não existe. Então eu acho que lá no sistema ele implementa a palavra correta. É Por que, isso que eu fiquei na dúvida se valeria a pena ter a implementação da palavra errada ou, tipo, várias maneiras, né? Ter a palavra certa e as variações de erro, ou se sempre deixa só a certa. é que se você quer ir para correção, eu acho que você tem que ir para outra gama de algoritmos como um Jacquard Index ou como se chama aquele de pesquisa que é as variações da palavra. É Um, um full text search, um, fuzzy search, tem que, esse tipo de algoritmo, provavelmente. deixa-me ver aqui porque eu acho que nós estamos aqui no nosso roadmap. É o. E agora. hum, eu acho que nós já tínhamos falado. Mas acho que deve para entender qual é que é o algoritmo. No fundo, vê as variações, quantas permutações temos que fazer numa palavra para chegar a outra palavra.
Sim. É que é a base do full text search, né? O full text search ele vai distância, fonética, Uhum. tokenização, tem várias coisas que, dependendo do que você usa o text search, ele faz isso aí. Provavelmente a tua solução, Matheus, é alguma encarnação do full text search. É, Mas dá vou para você tentar resolver achar com tree depois. também. Dá para você implementar com tree, mas vai dar mais trabalho. Hum, Show. Eh, no fundo, lá está. Eu acho que para a correção tinha que ter outras técnicas, nomeadamente essa. Hum, bom, continuando aqui no problema. hum, Agora, quando quando a gente pesquisa, no fundo, uma palavra, vamos pensar aqui agora na palavra. eh, Estamos aqui a pesquisar isto. Todas as sugestões que têm que ser dadas, terá que ser aqui tweets e Twitter. Se tivesse mais ramificações aqui para baixo, eu tinha que, no fundo, vir também analisar todas estas palavras que estão para baixo. Se a gente falar um pouquinho de complexidade assintótica, e é um pouquinho aqui o problema traz para nós é cada nó, e eu acho que aqui, mas eu não queria entrar muito, também muito deep no algoritmo, que a gente vamos falar sobre ele. Cada um dos nós, quantas palavras possíveis é possível ter? Quantas ramificações? Quantos filhos? 26, porque acaba por ser a tabela aqui. Ah, se a gente pensar também na a palavra de entrada, no fundo, é a complexidade da pesquisa. Porquê? Porque se eu pesquiso tweets, eu tenho uma complexidade de N, que é a entrada. Ou seja, eu no mínimo venho aqui, tenho que estar a fazer N iterações. Mas depois quantas iterações é que eu preciso saber dos filhos que estão abaixo? Todas os que os filhos existirem. Se eu estou aqui no I, neste caso o I só tem uma letra instanciada, mas eu podia ter também 26, que é o número do alfabeto, certo? Porque eu aqui só tenho W, mas vamos pensar que eu vou colocar aqui Mateus. Eu tenho mais. Neste momento eu tinha só dois fios, passou para três. Vamos colocar aqui também Nelson. Ou seja, eu tenho 26 possibilidades, cada uma por cada caractere. E a coisa por aí vai. Ou seja, onde é que está aqui o rato? Eu teria, no fundo, vamos pensar que P é o comprimento da palavra. Eu tinha O de P vezes o número de caracteres possíveis por cada filho. Vamos pensar que era C. O de C vezes qual é que era o número de trees. Depois, exatamente. Depois ainda tínhamos a complexidade que era hum, ordenar qual disto é que é mais relevante, que é a frequência. Deixa-me trazer aqui, porque vamos pensar. Deixa-me trazer aqui um problema. Vamos pensar que esta palavra tinha sido pesquisada 5 vezes, 2 vezes. Aqui não será o melhor exemplo. Deixa-me trazer aqui a tu. Gente, eu vou inserir aqui só mais uma palavra para isto ficar claro. Vamos inserir aqui TWIT, como o Giovanna tinha sugerido. Pronto. E agora vamos trazer aqui esta palavra pesquisada 3 vezes, 2 vezes e 4 vezes. Quando eu insiro aqui, pode ser exatamente esta palavra, só vamos pensar que o meu capa, ou seja, o top key, era de 2. Eu só teria que retornar o Twitter e o tweet. O tweet não podia retornar porque era, porque era o mais baixo do top key. Ou seja, qual é a complexidade que eu tenho aqui? Depois nós fazemos esta operação, fazer uma ordenação. E uma ordenação, a gente sabe que o algoritmo de ordenação mais baixo que existe é O de N
log de n. Ou seja, a sugestão que nós tínhamos que fazer seria P vezes C vezes n log de n, em que P é o complemento da palavra, C é o número de caracteres, ou seja, o número de caracteres, e n é a complexidade da ordenação. Ainda que a tri seja eficiente, ainda temos esta complexidade. Ok? E é aí que traz uma optimização que no fundo o livro traz e que acaba por ser interessante, que é o quê? Em cada um dos nós, adicionar a frequência, ou seja, o top key das palavras que estão abaixo dele. Vamos pensando aqui. Aqui a frequência seria, no fundo, a palavra Mateus. Em todos estes nós que aqui estão, todos estes, eu não vou escrever aqui Mateus, vamos pensar Mateus, ponto, e a frequência vamos pôr, pensando aqui que era 6. Mateus 6, Mateus. Vamos imaginar que aqui está escrito Mateus. Mateus 6, Mateus 6 e por aí vai. Tudo repetido. Aqui, e aqui seria igual para este nó, porque só temos uma palavra. E vamos pensar que aqui para Nelson, o Nelson era 2. Ou seja, o Nelson aparecia em todos estes nós que aqui está. Com frequência 2. Agora, vamos para estes que aqui estão. O T. Vamos pensar que o top key era de 2. Então aparecia aqui neste nó aqui, aparecia primeiro tweet, tweet top 3 e Twitter 4. E este aqui não aparecia. E neste nó seria igual, neste nó seria igual, neste nó seria igual. Já neste aqui aparecia a frequência de. Vamos pensar aqui neste nó que aqui está. Aparecia a frequência de tweets de 2. O que é que isto faz com que o algoritmo se torne eficiente? É não tem que pesquisar todos os caracteres possíveis, porque cada um nó destes aqui já tem a representação do top key de cada um destes nós possíveis e não tem que fazer a ordenação, porque eu só tenho sempre aqui o top key, que neste caso seria 2. E é assim que eu transformo a complexidade em OTP e reduz esta e esta. Fez sentido como é que ele resolveu o problema, gente? Sim. Certo? Será que o exemplo dele do livro acaba por estar bem interessante? Será que a gente consegue ter? Eu não sei se isto está aqui em algum artigo. Deixa-me pesquisar que se estiver aqui em algum artigo, acho que a gente pode o trazer. Mas é... Só uma pergunta, mas aí no final, para cada nó, tu teria uma lista de frequência de cada palavra, ou tu iria sempre atualizar só a palavra que é mais buscada? Para cada nó, para cada um destes nós, você tem a frequência dos nós abaixo. Nossa, baixo. Agora, você fez outra pergunta. Quando é que ele é atualizado, não é? E aí é outra parte que resolve o problema que é, não é se calhar assim tão importante, Mateus, nesta escala, que essa frequência esteja assim tão, seja atualizada em tempo real. E eu dei aqui um exemplo que é, se calhar pode ser atualizado semanalmente, os top keys. Ou seja, o que é que você... E é outra solução que ele dá aqui, que é você fazer uma análise de log. Como é que eu faria essa análise de log? Ou numa tabela de uma base de dados no ciclo, ou até na ciclo, neste exemplo que a gente tem aqui anteriormente. Deixa-me tirar aquilo. Até esta tabela que aqui está. Caramba, eu vou ter que apagar aqui. Deixa-me apagar aqui tudo, senão fica meio ilegível. Boa. Até, até esta própria tabela que aqui está, até podia ser numa. Oh, caramba! Numa ciclo podia servir para a gente calcular uma frequência ou algo do género. Se calhar se a gente adicionar aqui hum, uma data e você dizer assim, fazer alguma espécie de
agregado ou alguma coleta, quais foram as palavras mais pesquisadas nas últimas 2 semanas, por exemplo. E você, no fim, se calhar semanalmente, atualiza as frequências em cada um destes nós. Show. Entendi. Esse- Eu queria mesmo ver. Boa, boa, boa. Eu acho que a gente pode trazer este artigo. Boa. Este artigo acaba por ser. eh, exatamente. Boa, boa, boa. A gente pode trazer aqui. Que traz aqui o problema mesmo exposto. Eh, Como a gente pode ver aqui, repare, neste nó que aqui está, quais são as palavras que ele trouxe como sugestões? Que são no fundo, os términos. Car, que aqui está, com a frequência dele. Eu por acaso aqui não exponho a frequência. E cat, acho que é outra palavra. E cart, pronto, outra palavra. Ou seja, cada um destes nós tem representação. Aqui está por o problema. Deixa-me ver se ele põe aqui a solução. A solução com frequência. Acho que seria mesmo aquela representação. Deixa-me ver. Exato. Ele aqui aponta, no fundo, para a atualização das frequências. Fazer a coleta do log e, no fundo, atualizar os logs, basicamente. Mas, no fundo, acho que foi perceptível o problema que ele tinha antes, que era, se você está aqui, se você não tem as frequências aqui em cada nó, no momento em que bate nesta palavra, ou neste nó aqui, tem que ir percorrer para baixo para procurar todas as palavras possíveis e ordená-las baseado no seu top key. Porque você aqui para o lado isto pode ramificar 20 vezes, mais 20 vezes, 26 vezes, mais 26 vezes, baseando a palavra. E aí a coisa tornava-se um pouquinho, se calhar, insuportável. E então a estratégia foi, lá está, cada nó tem no fundo o top key. Moral, quando você bate, e agora vamos voltar aqui trazendo isto para o problema e a solução. Eu acho que até aqui dá para fazer aqui é engraçado porque até acho que as palavras bateram certas com o nosso exemplo. Vamos pensar que aqui seria um R. Na hora que você toca aqui no C, dá logo a partida quais são as palavras sugeridas. Vamos pensar que agora, em vez daqui do R, seria. Vamos colocar aqui o A. O A, você já não tinha estas palavras, já tinha só estas aqui. E não tinha que fazer este tipo de drive aqui para baixo, porque já tinha a palavra todas aqui no próprio nó. O nó já tem informação plausível, pronta, pré-processada e não tinha que estar a processar em tempo, era on time cada vez que você fazia a pesquisa. E acho e no fundo é assim que o problema da TRI, da try, acaba por resolver o problema do autocomplete. Uma hora retornada a estas sugestões, cart, cat, como o Giovanni disse, alguém clicou numa das palavrinhas, car, vamos pensar que era o car, fez um registro de log numa tabela de frequências ou numa tabela de logs. Semanalmente passa um agente qualquer que coleta, no fundo, consolida uma espécie de event sourcing, que alguém faz um snapshot semanal ou mensal e atualiza as frequências e atualiza, no fundo, as frequências da tree. Bem, o deep dive foi assim muito rápido. Mas vocês tiveram alguma interpretação diferente aqui do problema, gente? Ou alguma coisa que ficou assim meio subentendida, que seria interessante a gente falar? Eu acho que não, como estamos a falar aqui de um pouco mais high level, acho que não seria tão interessante a gente se calhar aqui entrar em detalhes de implementação da TUI, porque, e mesmo assim já falamos aqui bem detalhado, mas nós depois vamos falar no outro dia em detalhe sobre a TUI.
Mas achei bem interessante como o problema foi resolvido, no fundo. Quer partilhar aqui outro exemplo de utilização de TRI que você depois aqui, Giovanni, como você resolveu o seu problema do seu framework? Ah, vamos deixar um gostinho para nossa encontro de algoritmo? É, não é? Porque isto é um use case da utilização da TRI, não é? É, acho que vai fugir do nosso Uhum, design system aqui, nosso system design de hoje. uhum, Mas fica aí de extra. uhum. Bom, e depois que é que, bom, eu acho que aqui a nível, porque é que a TRI seleciona, bom, só encaixando com as perguntas que foram feitas no início, porque é que hum, é indiferente se utilizadores novos ou não, Mateus, porque o problema é genérico, a pesquisa é genérica e a frequência de eu escolher também influencia a sua frequência. Por isso, se eu ser novo ou não, é meio que indiferente. Respondendo ao Marcelo, porque é que é indiferente bater no primeiro caractere ou bater nos três caracteres? Porque com a forma como a TRI está construída, até no primeiro caractere eu já tinha sugestões base. Por isso também acaba por ser indiferente. Ou seja, a TRI acabou por resolver aqui algumas questões que seriam feitas no início, foram feitas no início, basicamente. Depois, ainda pensando aqui no high level, ahm, no problema, como é que o autor trouxe aqui outras sugestões, mas aqui já a nível de interface, que basicamente, se nós estamos a escrever, não seria o browser faria chamadas a Ajax para não estar sempre a atualizar, mas isso é quase um pouco óbvio, senão a experiência do utilizador seria um bocadinho drástica. E depois também capitaliza ali na questão da cache, para se a gente estar a fazer a mesma pesquisa, imaginamos que estamos a escrever lá no Google, ou até podemos trazer aqui, eu escrevo tweet e depois apago e depois volto a escrever, meio que a questão da cache do própria chamada acaba por auxiliar, evitando fazer certas chamadas ao servidor. Meio que eu fiz isto. Tweet, esta chamada já foi feita, eu apaguei, esta já tinha sido feita, meio que o browser previne isto e volta a fazer isto, já tinha sido feita, por isso há aqui uma série de chamadas com a questão da cache de HTTP, também acaba por ser resolvida. Isto também é uma vantagem. Que ele menciona isso aqui no Deep Dive, no fundo. Ah, e acho que basicamente o autocomplete foi resolvido com uma tree. Mas mais uma vez, acho que aquele ponto que a gente falou no início é muitos problemas do dia a dia terminam aqui. O sistemazinho interno da empresa, lá no CRM ou no CMS, ou seja, o que for para pesquisar produtos, caramba, se calhar isto é mais do que suficiente. Um, porque todo este trabalho da TUI, manter atualizada, frequências e tudo mais, é, é desafiante, não é? É isso que a gente também não falou muito hoje de a parada de load balancer, como que isso se distribui em vários servidores, né? A gente falou um pouco de como seria atualizado, mas não comentou exatamente como seria feito toda essa distribuição. A gente focou bastante em algoritmo hoje, né? Uhum. E, eu acho que tocou aqui uma parte na distribuição, não falou? Um pouco de sharding, né? É, não, eu acho que estou a viajar. Eu acho que estou a viajar, sim. Não, ele falou de sharding em algum lugar. Referente a sharding, a última parte ali ele fala um pouco. Eu acho É, que logo no final do scaling deep dive. storage. Pois é, pois é. Pelo que eu me lembro, no fundo é por caractere, não é? É, ele fala.
Pra, pra Ele usar acaba caractere no falando. começo. Vai lá, Wilson. Não, eu ia falar, o sharding, no fim, ele faz um sharding dinâmico, né? Ele usa um mapeamento, e aí ele até comenta que, primeiramente, ele faria algum tipo de análise para entender a distribuição das consultas para fazer o sharding, né? Então, acabaria que teria um mapping, né? Um banco ali de mapping de sharding relativamente dinâmico, né? Não seria nada randômico, né? Para evitar sei lá, as palavras com A e as palavras com B, que são as mais procuradas, serão tudo juntas, né? Lá está, é como você está a dizer, né, Wilson? A partir do momento que é charging, temos que fazer uma análise para saber o que é que vamos chargear. Só que a palavra existe, né? Sim, sim, exato, exato. Porém, pelo que eu entendi, é diferente da análise que a gente faz quando a gente vai fazer um sharding de tipo, vamos fazer o sharding desse produto por região. Quer dizer, sei lá, né? Pô, eu tenho vários mercantes no meu, sei lá, marketplace, eu vou fazer o sharding por região, né? Mas diferente disso, né? Tipo, diferente de ser essa análise técnica previamente feita, o que me deu a entender ali foi que ele faz uma análise baseada nos dados e talvez não seja algo tão pré-fixado, né? Talvez conforme forem surgindo novas coisas, ele vai analisando dinamicamente algum algoritmo. Não sei, foi o que eu entendi, que seria um pouco diferente É, da análise eu, padrão. eu acho que eu acho que é isso mesmo, Wilson, porque ele leva em consideração outras coisas também, né? O balanceamento dos dados ali, né? Porque, por exemplo, se tiver mais ali ele deu até um exemplo ali um exemplo prático ali de alguns grupos de letras, né? Então, se tiver mais de um do que de outro, aí assim você vai ter um shard ali que vai ser muito mais acessado do que o outro ali, né? E você vai sobrecarregar ali, você não vai ter essa carga balanceada, né? Por isso que é algo mais inteligente ali, né? Você precisa de fazer uma análise ali de talvez de quantidade de letras ali para você fazer um balanceamento ali para você fazer a carga correta ali para cada shard, né? Para o dado não ficar desbalanceado. E meio que você ficar ali com você meio que você chardear, mas você ficar com comportamento de single server ali, né? Se tiver muito desbalanceado. Uhum. Exato, foi o que eu entendi também. Outro aspecto interessante que quando a gente estava aqui a falar, eu acho que saltei, é outra optimização que ele falou aqui, que também acho que é interessante, que é limitar o tamanho do prefixo. Ou seja, quando nós estávamos aqui a falar da árvore ou do path, que ele não tender para o infinito, limitar, porque eu trouxe até aqui, eu estava à procura do número exato, porque eu acho que ele deu uma sugestão de um número, que em média, exatamente, está aqui, que em média as pessoas não procuram mais do que 50 caracteres, acho que é isto. Exato. Ou seja, limitar a profundidade da TUI até uma determinada dimensão, eh, senão alguém escreve Shakespeare lá na pesquisa e, e enche a árvore com um tamanho absurdo. Eu acho que do autocomplete foi bem isto. Acho que até foi bem claro. Basicamente é mais daqueles encontros que é o algoritmo por trás que faz a magia. É que no fundo acaba por quase sempre ser o algoritmo que está lá por trás a resolver o problema, não é? De novo, ficou bem algoritmo esse capítulo. E eu senti um pouco falta do system design de fato, tipo, que a gente foi muito deep dive nessa parte em si, e Uhum. de novo, não falou tanto do system design em geral, mas é ainda muito bom descer nesse nível, porque é talvez onde você vai conseguir deixar o seu design mais performático, né?
Não adianta você ter que colocar 1 milhão de node, colocar ó, load balancer, colocar cache, né? Sendo que talvez uma estrutura dessa te facilita, né? Então, ainda tem a ver bastante com o system design nesse sentido. Isto é a tal parte do system design que é tão ambíguo que ele pode ser uma coisa muito high level, pode ser muito algoritmo, pode ser uma API. Sim. É, é muito por aí. Gente, alguém quer acrescentar mais algum ponto? Ou fazer, trazer alguma sugestão? Você falar, Mateus. Não, assim, eu concordo com o Giovanni ali, mas assim, é assim, é uma abordagem tanto quanto diferente ali, né? Porque tanto que eu achei que esse aqui foi um pouco diferente dos outros ali, porque na etapa 2 ali, né, do high level, foi o que vocês falaram anteriormente, né? Ele deu uma solução ali mais ingênua ali, né? E aí no 3 ele já falou bastante ali do tree, né? E pro finalzinho do 3 ele meio que colocou ali um pouquinho de system design ali para você conseguir para você conseguir fazer algumas otimizações, né? E no último capítulo ele até falou um pouco do CDN ali, né? Se você quiser se você quiser criar um cache regionalizado ali, né? Desse tipo de coisa. Sim, mas passou bem por cima ali, né? Não teve tanto trade-off quanto os outros ali, né? Eu Hum, acho que o trade-off maior aqui foi mais da solução ingênua com o algoritmo em si, né? uhum. Concordo, concordo. Né? Que depois ele passou bem por cima ali. Você vê o CDN, ele bem só fez uma observaçãozinha no último capítulo, né? E discutiu algumas coisas interessantes ali também das operações da TRI ali, né? De como filtrar termos indesejados, esse tipo de coisa ali, Ah, verdade, verdade. né? Seja Que palavras foi. ofensivas ou de cariz sexual, que eu. Exato, boa. Eu acho que isto encaixa um pouquinho com a pergunta, se calhar, com a discussão que o Mateus trouxe, que era a correção. Porque ele que resolve, meio que resolve esse problema com também não cachear ou não colocar na tri palavras ofensivas ou por aí vai, não é? Criar ali uma espécie de um filtro. Se calhar também seria nessa camada de filtrar o que vai para a tree, que também se calhar seria feita essa possível correção ortográfica, talvez, normalização, possivelmente, não é? É quando ele fala aqui no delete, não é? Delete de texto. Isso. Ah, Exato. isso aí, achei. Eu achei legal, assim, porque aí ele criou um layer, né? Ao invés de colocar essa complexidade dentro da tree ali, né? De você fazer isso, talvez criar essas blacklists ali, entrando dentro da tree e removendo, ele criou um filtro, né? Meio que um firewall ali. Bom, isso daqui não vai ter autocomplete, não vai ter sugestão. Achei Ou bem seja, legal. então, só para não deixar aqui coisa subentendida, vamos pensar que nós temos aqui uma máquina, vamos chamar a isto eh, worker, vamos tentar ir buscar aqui os desenhos do Giovanni, vamos buscar aqui uma base de dados. Vamos pensar que isto é o nosso log. E logo vamos entender que é basicamente todas as pesquisas que foram selecionadas, ora foram escolhidas,
E vamos pensar que deste lado aqui, será que não temos aqui um cache, um Redis? Se não é, vamos encontrar aqui algo que represente um cache. E que nós temos aqui parecido. Vamos levar este ícone que aqui está. E estamos aqui. E isto seria a nossa tree. Não, não é assim. Não é esta tree. É esta tree. Assim. E vamos pensar que este worker trabalhava de forma. Vamos pensar aqui, daily ou weekly. E ele atualizava com base nos logs, atualizava no fundo aqui a nossa tree. E vamos pensar que aqui na frente, se calhar, tínhamos a nossa API. API. E Só vou basicamente. ter que sair por aqui. Opa, Depois eu vejo o finalzinho da gravação aí. Até mais. tchau, tchau, Giovanni, tudo bom? Valeu, Giovanni. Vamos pensar que fazemos aqui um search com um que igual a craft qualquer coisa. E, no fundo, se a gente pensar assim, nível de pesquisa, seria isto. Aqui está, aqui foi representado como base, mas isso se calhar seria mais aqui. Bom, aqui está errado. Aqui seria cache, a cache da nossa tree, e a nossa tree teria aqui no fundo na API. E vamos trazer aqui o nosso cliente. Pode ser aqui um dispositivo mobile. Isto chama-se preguiça de encontrar desenhos, então vai-se aproveitar tudo o que os amiguinhos já fizeram. E seria, haveria algo bem dentro deste género aqui. Ou seja, aqui. É, exato. Search. Basicamente, os searches foram feitos e seria algo neste sentido. Uma vez que o search foi feito, register search, algo assim. Bom, e aqui esta query está mal feita, isto não seria neste sentido, seria aqui. Vocês viram alguma coisa diferente disto que aqui está, assim como desenho? Nossa, perdi o desenho. Não, daqui é esse aí que eu penso também. Basicamente aqui um agente que está com alguma frequência a registar aqui os logos. Basicamente, se a gente pensar aqui a nível de tabela,
Vamos buscar aqui uma tabela. Vamos agora aqui. Aqui não vou inventar, vou meio que copiar. Vamos pensar que seria query time. Vamos pensar aqui num 2024, 02, tal. E não vamos pensar nisto, só para termos aqui uma frequência. Este aqui podia ser a tabela aqui de registros. Podíamos, se calhar, fazer aqui outra coisa que também é sugerido pelo livro, que é o quê? Criarmos, vamos só pôr aqui, por exemplo, se calhar, só para dar aqui uma outra diferença. Também acho que poderia ser interessante, e acho que até o livro menciona isso, que é de X em X, perdão, talvez de X em X tempo ter aqui uma tabela nos logos que seria um snapshot com um agregado, por exemplo, no mês. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui no mês. Opa! 12/01 e ah, eu aqui terei que repetir isto. Vamos fazer assim para ficar legível o que eu estou a tentar demonstrar. E agora vamos pôr aqui, se calhar, free, eh, frequency. E agora punhamos aqui, neste mês esta palavra foi pesquisada esta quantidade. Bolas. Neste mês esta tabela foi pesquisada esta quantidade, esta palavra. Isto talvez se calhar pudesse, em vez de estarmos sempre a fazer um log absurdo de todo o histórico, fazíamos se calhar algo, uma espécie de um snapshot ou algo complementar e íamos atualizando, ou sei lá, só faríamos os último mês ou última semana. No fundo, aqui se calhar o log todo, absurdo, sem qualquer critério, e aqui uma espécie de snapshots ou alguma coisa do género. Só para este, no fundo, se calhar para facilitar um bocadinho este trabalho deste worker, não ter que estar a consultar todo o histórico desde sempre, só com alguma frequência. Pequenas otimizações. Acho que é isso, gente. Querem partir para o encerramento? Querem acrescentar algum ponto? Acho que está um bom design, alguma sugestão? Show. Daqui, isso aí também. Opa, então se calhar vamos partindo aqui para o encerramento. Então, isso aí, gente. Hoje falamos no fundo por desenhar, falamos sobre desenhar um autocomplete ou a motor sugestão de pesquisas, porque se calhar está um pouquinho mais para sugestões, como o Google faz, do que propriamente para um autocomplete, ou um mix dos dois. E assim fechamos mais um capítulo do livro sobre, no fundo, sobre o autocomplete. Para o próximo, para a próxima semana vamos falar sobre desenhar um Twitter. Olha só, tal não é esta responsabilidade. Os homens estão a fazer aquilo lá antes e nós chegamos aqui, fazemos numa semana. É isso aí, gente. Mais uma vez, sexta-feira, temos o nosso encontro de algoritmos para quem quiser aparecer. Será sempre bem-vindo, como sempre. Vamos falar sobre queues, mais uma estrutura de dados base. Vai ser bem bacana. E, como foi dito, na próxima semana vamos falar sobre o design do YouTube. Vamos deixar também o link da comunidade aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar na nossa comunidade é mais do que bem-vindo e vir participar connosco aqui nestes encontros.
E é isso aí, gente. Quem quiser se despedir, esteja à vontade e agradecer a quem assistiu até aqui. Eh, e obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu.